Nós vamos, então, hoje, o pastor Wagner mandou um texto para nós. Esse texto está em Atos, capítulo 1, 8, com o tema da missão atrativa, dizendo que nós, da Sala 57, nós que formamos uma comunidade de fé, como igreja adventista, nós precisamos sair para iluminar. Todavia, quero dizer a você nesta manhã que há um desafio para que isto aconteça. Por isso que o tema de hoje, da nossa reflexão, é o segundo lugar. Existe uma doença que foi o inimigo de Deus que colocou. Essa doença é o desejo que nós temos, natural, da nossa natureza carnal, de ter paixão pelo primeiro lugar, buscar o primeiro lugar, ser reconhecido sempre, sentar nos primeiros lugares. Todavia, Deus irá nos mostrar hoje, através de sua palavra, que mais bem-aventurado é aquele que assume o segundo lugar em benefício da harmonia da comunidade de fé, em benefício da missão, você assumir o segundo lugar. Então, meu desejo nesta manhã é que Deus te abençoe. Eu quero convidar você, então, para o Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos, então, trabalhar na primeira porção bíblica, um personagem que assumiu o segundo lugar. E depois, na parte final do sermão, nós vamos estudar quais são os segredos daqueles que assumem o segundo lugar para servir. Então, a primeira parte, Evangelho de João, capítulo 3, 25 a 30. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, João Batista, e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem estava contigo, do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste. Ele está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essência da mensagem de hoje, desta manhã. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem é o personagem? Um dos maiores personagens, João Batista, personagem bíblico. Foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, que deu testemunho, que está registrado em Mateus, capítulo 11. Jesus disse: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Eu lhe pergunto, quem era João Batista? Homem simples, no comer, no vestir e na sua vida geral. Aqui está um ponto para pensarmos. Se queremos ter o poder de Deus na missão atrativa, nós precisamos ser como João Batista. Pessoas simples no comer, no vestir e na vida geral. Nenhum profeta superou João Batista em caráter, convicção e fidelidade. Mas é preciso entender também que João Batista teve uns pais maravilhosos.
Quem era a mãe de João Batista? Isabel, já uma senhora madura, esposa do profeta, o sacerdote Zacarias. Ela também era de linhagem sacerdotal, ela não podia ter filhos, vejam, ela não podia ter filhos, e Deus enviou ali, se manifestou a ela, dizendo que ela teria um filho. Ela teria um filho. Que momento foi para Isabel? Já na sua idade madura. Só que este filho seria grande diante dos olhos de Deus. Todavia, ele não seria o maior, mas ele assumiria o segundo lugar. Que coisa, hein? Para uma mãe ter um filho que seria em segundo lugar, não é fácil. Normalmente nós como pais, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E por isso, Deus orientou como deveria ser a educação de João Batista. E João Batista cresceu sabendo que ele assumiria o segundo lugar. Isto é vital para que a missão seja atrativa, poderosa, para que nós possamos ser relevantes enquanto aguardamos a volta de Jesus. Então, João Batista, ao assumir o segundo lugar, ele teve o privilégio, que tremendo, hein? Ele teve o privilégio de anunciar Jesus, anunciar o Messias. Foi ele que batizou Jesus. Postura humilde de João Batista, todavia suscitou intriga. Olha, entre os seguidores. Veja o relato, João capítulo 3, versículo 25. Olha aqui. Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A região ali era região escolhida para batismos. Batizava João Batista e batizava os discípulos de Jesus. A primeira lição aqui, irmãos, ao estarmos em comunhão aqui do Espírito, a primeira lição desta manhã é de que quem assume o segundo lugar na comunidade de fé tem que estar preparado para suportar a incompreensão. Assim como aconteceu ali. Quem assume o lugar de servo tem que estar pronto para se expor publicamente. Por isso, João Batista, com paciência, ele repetia: eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Meu irmão e minha irmã, os tempos que estamos vivendo são tempos impressionantes do ponto de vista escatológico. São tempos que nós precisamos, na comunidade de fé, ter paciência e ser humildes. Veja, João Batista dizia: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado para estar adiante dele. Importa que ele cresça e eu diminua. Isto mexe com você, meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer que isto mexe comigo. Sempre mexeu comigo. E no exercício do ministério, o primeiro degrau que a gente deve colocar nossos pés e pedir que Deus nos ajude a colocar os pés é o degrau da humildade. Você que está aqui na sala 57 e que se propõe a sair para iluminar as pessoas que estão ao seu redor, eu quero dizer que, embora o mundo valorize as glórias do primeiro lugar, Deus está chamando você para assumir um papel de servidor, um papel, muitas vezes, aos olhos humanos, seja secundário, mas você é grande diante de Deus ao estar nesta posição para servir, para ser usado por Deus, para ser usado pelo Espírito Santo, para que muitas pessoas possam ser abençoadas. Importa que ele cresça e eu diminua. Foram
quase as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras de João Batista, antes de ser preso e decapitado. Imaginem vocês, palavras que refletem a humildade e a convicção do que é servir, a importância de ser servo de Deus, mesmo tocando o segundo violino na orquestra de Deus. Eu pergunto para você, o que seria dos primeiros violinos sem os segundos violinos numa orquestra? Não haveria harmonia. Aqueles que conhecem um pouco de música sabem que uma orquestra não se faz só com os primeiros violinos, porque a densidade harmônica é a beleza orquestral. É os segundos violinos, o terceiro, apoiando a melodia, apoiando a fluência musical. Eu pergunto para você de coração, no poder do Espírito, você pagaria o preço para ser o segundo violino em prol da harmonia da comunidade de fé? Nós estamos começando um ano eclesiástico, não? Só para pensar um pouco, né? Você que foi convidada para ser um líder na sua igreja, né? Você paga esse preço para ser um diácono, uma diaconisa? E muitas vezes as pessoas nem sabem o nome direito. Você pagaria o preço de ver um colega seu sendo o primeiro violino e você o segundo? Lembre-se, a humildade precede a honra. Segundo lugar, vamos agora à segunda parte do sermão. A segunda parte seria descobrir os segredos que assumem a posição de segundo violino, aqueles que assumem. Eu convido você agora para Mateus. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28. Mateus capítulo 20. Trata-se de um fato ocorrido quando Jesus se dirigia a Jerusalém com seus discípulos, e este fato é que nos toca profundamente nesta manhã. Leiamos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem deles, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Versículo 20. Então aproximou-se de Jesus. Olha a cena. A mãe dos filhos de Zebedeu. E com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. E Jesus disse: o que quer? O que você quer? Perguntou Jesus. E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E olha o que Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam confiantes: podemos. E Jesus então lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Versículo 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Essa é a frase.
Mas não será assim entre vocês. Vocês que se dispõem a fazer a missão atrativa, você que está disposto a ajudar na comunidade de fé, na sua igreja, assumir uma atividade, você que colocou no coração de ser uma testemunha de Jesus, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. A tradução e versão que eu estou lendo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essência da missão atrativa. Que diálogo, não? Que conversa. Você pode imaginar essa cena? Enquanto eles estavam caminhando para Jerusalém, eles estavam conversando de coração aberto. E o triste da história é que justamente enquanto caminhavam para Jerusalém, aonde a cruz seria levantada, onde Cristo seria morto, suas mentes estavam obscurecidas, sem a exata noção dos tempos proféticos, porque Jesus, na plenitude dos tempos, estava ali para cumprir a maior missão, que é resgatar, morrer para resgatar os pecadores de todos os tempos. Havia uma preocupação entre eles, enquanto caminhavam para Jerusalém, havia uma preocupação, quem seria o maior entre eles? Quem iria realmente mandar na situação? Quem seria o primeiro? Quem vai ser o primeiro aqui? Será que isso não está acontecendo conosco hoje, enquanto estamos caminhando para a Nova Jerusalém? Enquanto caminhamos, será que não tem sido esse sentimento entre nós? Vamos ao contexto do texto bíblico para recortar 3 cenas e descobrir 3 segredos. Para aqueles que optam o segundo lugar, segundo violino na Orquestra de Deus. Versículo 20. Enquanto caminhavam para Jerusalém, a mãe se aproxima de Jesus. Veja, Jesus, já sabendo o que ela ia pedir, na mente de Cristo, estavam as cenas finais, e na mente da mulher pedindo destaque para os filhos. Ela pediu honra, que esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Por que ela pediu isto? Porque na visão humana, o segundo lugar é reservado para fracos, perdedores. Só rola se eu for o primeiro, como diz os mais jovens, né? Perceba que as grandes lições de Jesus estão nas respostas, nas falas. Foi aí que Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. E não sabiam mesmo. Porque se esqueceram de que o poder é passageiro, o poder é uma névoa que se desfaz com o tempo. Enquanto caminhamos, irmãos e irmãs, enquanto caminhamos para a Nova Jerusalém, a busca pelo poder se tornou tão emblemática que muitas vezes nos indispomos entre nós mesmos. Valoriza-se muito o verniz e não a substância. Por quê? Porque no mercado das vaidades, o que tem valor é o que brilha na superfície, no invólucro, e não o conteúdo. Para aqueles que gostam de curtir os privilégios da vida, aqueles que amam os primeiros lugares, há uma advertência. Há uma advertência. A advertência está na primeira carta de João, capítulo 2, e nós a conhecemos. Filhinhos, não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, estas coisas, não provém do Pai, mas provém do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém? Você que está aqui na sala 57, fazendo a vontade de Deus, muitas vezes, numa posição que ninguém nem sabe quem é você. Alegre-se, porque aqueles que fazem a vontade de Deus e permanecem, estes receberão o galardão de Deus. Receberão o galardão de Deus. O segredo daqueles que assumem o segundo lugar é se distanciar da cobiça, é se distanciar da ostentação dos bens, das coisas deste mundo, é abdicar daquilo que é tão passageiro, é preferir, vejam, é preferir o anonimato do segundo lugar e permanecer para sempre em Cristo Jesus. O segundo segredo está no versículo 25 e 26. Olha aqui o que Jesus disse. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha o que Jesus disse. Não será assim entre vocês. Mais uma vez, Jesus quebra o paradigma. Nestes versos, demonstra-se de forma clara que o poder, sem propósito, só serve para subjugar. Na sabedoria de Deus, o segundo lugar tem uma finalidade. Sabe qual é? É nos preparar para os céus. Enquanto caminhamos, Deus deseja lapidar nosso caráter. Dos ambiciosos, Deus exige sofrimento leal até a morte. Quem não toma a cruz, a sua cruz, e segue a Cristo, não é digno de Cristo. Dos orgulhosos, exige-se serviço mais humilde. Serviço humilde. E o exemplo está em Cristo Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, e vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13. Jesus dizendo para nós. Dos poderosos, exige submissão aos outros, como se espera de um servo. Efésios capítulo 5, não? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, isto é difícil sem o poder do Espírito. Na comunidade de fé, ser o segundo violino somente pelo Espírito de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. O poder vem do servir. Versículos 26, 27, nós podemos tirar aqui o terceiro segredo. É preciso repetir, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Nos versos anteriores, Jesus quebra o paradigma para estabelecer um novo modo de ver, um novo paradigma de servir. O maior segredo para você nesta manhã está aqui, né, no versículo 28. Podemos colocar os olhos no texto bíblico, não? Isso me toca profundamente. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. A essência da missão atrativa. Gosto de pensar que
E toda esta conversa aconteceu enquanto Jesus caminhava com os discípulos indo para Jerusalém. Também gosto de pensar que enquanto caminhamos para a Nova Jerusalém, nós precisamos retomar essa conversa entre nós, da comunidade de fé. Pois assumir o segundo lugar com a missão de servir é a coisa mais importante para o nosso preparo de cidadania celeste. Quando Jesus disse que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Jesus estava dizendo que o discípulo de Cristo que não tem foco na sua própria vida, afinal, Cristo não veio para ser servido. O discípulo de Cristo tem que ter foco não em si, mas na vida do outro. Pois assim como Cristo viveu para servir, o discípulo de Jesus, a missão atrativa, não tem foco nas coisas deste mundo. Pois assim como Cristo, a sua vida está a serviço para resgate de muitos. E sabe, irmãos, quem se assenta na segunda cadeira para servir, produz, através do Espírito, um brilho diferente na face, na sua fala, no seu agir, no seu proceder, no seu modo de ser. Aqueles que assumem o degrau da humildade estão se preparando, em primeiro lugar, para ser um cidadão do reino dos céus, mas, em síntese, está mais apto para demonstrar e para ser a face de Cristo. Não muitos dias depois, Jesus convida os discípulos agora para a aula prática. E a aula prática foi no cenáculo, não? A aula prática foi no cenáculo. Quando Jesus se levanta, cinge-se da toalha. Isso é tremendo, irmãos e minhas irmãs. Pega a bacia com água, e se dirige para Pedro, o primeiro que ele escolheu, para lavar os pés. Para lavar os pés, para demonstrar como é assumir o segundo lugar. Jesus tinha consciência de que os discípulos não estavam prontos. E hoje, nós necessitamos do Espírito Santo, irmãos. Por isso, pastor Wagner, se é um momento tão forte da sala 57, é realmente o momento em que nós nos demoramos no colo de Deus, para orar uns pelos outros, e depois com a face iluminada pelo Espírito, sairmos para resgatar os sinceros da terra. Nós estamos vivendo tempos escatológicos. Você não deve perder a sala 57 do próximo domingo. Nós estamos vivendo tempos escatológicos. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos iluminar a vida de muitas pessoas, sobretudo os sinceros da terra. Você não queria, nesta hora, a começar a pensar nestas coisas e aprofundar a sua experiência com Deus? Nós estamos diante de um novo ano. Deus está nos dando a oportunidade de rever prioridades. Pastor Wagner colocou agora aqui a lista de prioridades. E tem a prioridade número 3 aí, não? Você pode retomar essa prioridade. Eu penso que, ao tomar o segundo lugar, não é apenas um ato de heroísmo, para você fazer bonito na frente dos outros,
mas é uma atitude diante da missão. Aqui está o ponto. Assumir o segundo lugar não é ato de heroísmo, para demonstrar pretensa humildade. Assumir o segundo violino na Orquestra de Deus é uma atitude madura do Espírito em função da missão maior. Iluminar. Iluminar as vidas. Ser luz. O serviço que Deus tem para mim e para você é transformar vidas no poder do Espírito. Eu quero ter esse momento de oração, mais uma vez. Gosto de pensar que Jesus, ao nos ensinar a assumir o segundo lugar, ele tinha uma disposição. E essa disposição foi o Getsemane. Getsemane. Por isso ele cantou um hino, depois de dar a demonstração, a lição, a prática, demonstrar a prática. Ele cantou um hino com seus discípulos e seguiu para a sua missão maior. Nós precisamos nos demorar assim como Jesus se demorou em oração. E nós vimos o desastre. O relato bíblico nos coloca. Desastre que quando Jesus avançou um pouquinho mais para continuar em oração, buscando de Deus, o Pai, as condições para cumprir, os discípulos cochilaram. Sabe, irmãos? Tempos escatológicos, a arma satânica é fazer a igreja cochilar. Dormir, cochilar. Nós precisamos nos demorar no colo de Deus, buscando o poder do Espírito, para termos uma postura, uma atitude diante da missão. Por isso eu quero orar nesta hora. Não sei se o pastor Wagner tem alguma orientação especial, mas nós iremos ter alguns segundos aqui para você orar. A sala 57, na verdade, tem testemunho, tem a palavra, tem tudo. Mas, na verdade, é o tempo que nós temos no colo de Deus. Oração. Oração. Pedir, colocar. Além dos pedidos que estão aqui, não. E aqueles que a irmã Ali colocou, o pastor Wagner também orou. Agora você vai orar. Eu também vou orar. Se você quiser fechar o seu vídeo aí, a sua imagem, num lugar de oração, nós iremos fazer. Eu também irei aqui fazer isto. Eu vou colocar o meu stop vídeo, não? Nós nos ajoelharmos e você está este momento com Deus. Missão atrativa. É preciso ter poder do Espírito. Querido Pai, louvado seja o teu nome, sobre os céus e sobre a terra. Estamos como os teus filhos e filhas, prostrados, reverentes diante de ti. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua mão estendida sobre teus filhos e filhas aqui.
Mas, ó Pai, temos aqui um propósito espiritual nesta hora. É pedir, Senhor, a cura espiritual. Olhe para nós com um olhar de misericórdia e atende-nos, ó Pai, as nossas súplicas, das nossas necessidades espirituais. Como família de fé, ó Pai, nós necessitamos do poder do Espírito, do Teu Espírito, do Espírito Santo. Ensina-nos, ó Pai, a ser humildes, humildes na nossa própria família nuclear, assumir o segundo lugar, como esposo, como esposa, como filhos. Quão difícil é isto, Pai? Ensina-nos, dá-nos o poder, lapide-nos, prepare-nos. Queremos ter a alegria da harmonia. Senhor, na igreja, dá-nos humildade, ensina-nos a engolir certas coisas, por Teu Espírito, em benefício geral da harmonia, da bênção. Pai, rogamos por Teus filhos e filhas que suplicam por saúde física, saúde do espírito. Ó Pai, a lista foi colocada diante de Ti, Senhor, nós rogamos por um milagre. Todavia, Senhor, complete o incompleto em nós, provendo o milagre maior, que é a transformação. Ilumine nosso rosto, que possamos no dia de hoje sair e ser uma bênção, ser um perfume. Ensine-nos, ó Pai, a assumir o segundo lugar, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos em Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, muito agradecido pela poderosa mensagem. Vou dizer aqui para você, se você puder, meu amigo, você que esteve aqui conosco agora, nesse momento de adoração, volte essa mensagem e veja trecho por trecho, porque ela é poderosa, pastor. Essa ideia de segundo lugar não soa bem na mente de muita gente, né? De ser a rampa, de ser o caminho de acesso. E aí, enquanto o senhor falava aqui, pastor, eu escrevi uma nota rápida, pensando no que o senhor acabou de pregar, se o segundo, ser o segundo com todos os outros que desejam o mesmo, fica fácil. O senhor disse que esse negócio de ser o segundo é praticamente impossível se não for pelo Espírito, né? Totalmente, pastor, totalmente impossível, porque a cultura moderna é a busca do primeiro lugar, né? Só tem valor no primeiro lugar, né? Então, valor no primeiro lugar. Inclusive, pastor, eu vou mandar agora para o senhor o PDF dessas reflexões, as ideias estão ali. Aqueles que pedirem ou quiserem, os moderadores mandarem. Eu vou fazer isso agora. Pastor, essa questão do primeiro, quem é o primeiro, isso é coisa satânica, porque Satanás queria ser acima do Altíssimo. E Jesus veio fazer o contrário aqui, demonstrar o contrário. E porque servir é realmente pegar o segundo violino e apoiar o primeiro. Olha João Batista. Olha a mãe de João Batista, pastor. A mãe, ela já era uma senhora. Uma senhora. O marido estava fazendo o seu trabalho sacerdote, ele duvidou. O que Deus fez com ele? O Zacarias emudeceu. E João Batista aprendeu da mãe toda a sua infância e que havia um brilho maior, brilho espiritual,
ser o segundo, né? E que privilégio teve João Batista de batizar Jesus, né? Olha, o segundo lugar tem alegria, pastor. Ser o segundo lugar tem alegria, pastor, no serviço de Deus, na orquestra de Deus. Ser o segundo com todos os outros que desejam o mesmo fica fácil. É só o Espírito Santo, né, para produzir uma comunidade saudável como essa. O Sim, senhor pastor. sabe que 1 Coríntios 13, ele foi escrito para resolver um problema na igreja. A diferença dos dons, no capítulo 12. Porque aqueles que tinham um dom mais aparente estavam começando a sentir-se mais importantes do que aqueles que tinham dons que eram menos aparentes. E aí Paulo vai escrever que a única maneira de alinhar essa dificuldade na igreja com a carne era através do dom do amor, né? E por isso ele escreve Coríntios 13. Onde ele coloca que é o dom perfeito, né? O maior dos dons, né? Perfeito, pastor, perfeito. Não ao verniz, sim à essência. Amei isso, pastor, amei isso, amei isso. E quem brilha pela essência, brilha diferente, você disse. Pastor, não é fácil, pastor, porque o discurso e a prática, né? Ultimamente ando lutando um pouco com essas coisas, né? Nós somos muito bons de discurso, né? Prática zero. Somos bons de teologia, religião zero. O que é religião? É a prática da teologia, né? E o Espírito de Deus nos ensine, né? A sermos cristãos verdadeiros, né? Humildes, servidores, né? Glória a Deus, pastor. Você que está em casa, pega esse texto, ele vai ficar disponível. Vamos disponibilizar o PDF. Reveja essa mensagem, ponto a ponto, anote. Isso aí tem raiz profunda na vida no Espírito. Obrigado, viu, amigo? Muito obrigado. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, amado? Fazer igual o pastor Paulo, prazeres. Eu faço minhas as suas amáveis palavras. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe, homem de Deus. Amém. Grande dia na presença de Deus. Amém. É um privilégio, né, irmãos, ter homens assim aqui nesta sala, contribuindo com o avanço do Evangelho. Como Paulo disse, não tem igreja que esteja cercada aí de tantos homens de Deus à disposição. Agora mesmo aqui, só para você ter ideia, é um privilégio isso, né? Pastor Jael, Flávio Borges, pastor Benildo, Abdoral, Esmeraldo, Gilberto, Ideraldo, Ivair, Jairo, José Alves, Luiz, Espírito Santo, pastor Zinaldo, tá? Que comitiva extraordinária de pastores que auxiliam essa sala e legitimam esse movimento. Muito obrigado aos pastores que aqui estão, os que estão no YouTube, que não puderam entrar pelo Zoom hoje. Eu sei que tem uma série de pastores que assistem pelo YouTube. E você que é membro de uma outra denominação, muito obrigado por estar aqui também. E eu quero convidar você, eu falei com o pastor Michelson Borges, no dia que pregou aqui, que nós temos que fazer parcerias no reino de Deus, sabe, irmãos? Avançar com o reino do Senhor. Então, eles têm uma live, pastor Michelson Borges, eles vão começar novamente agora na segunda-feira, essa live, e eles tratam temas muito importantes ali. Esse de segunda-feira vai ser um tema que vai falar sobre, exatamente sobre a crise final, né? Eu vou pegar aqui os detalhes para convidar você. À noite, se você não tem nenhuma atividade na sua igreja, então esse é um bom lugar para você estar com eles. Às 19h30, nessa segunda-feira, eles retomam. Aí você está vendo 4 pastores, são os que acompanham o pastor Michelson Borges nesta live no Adventismo Decifrado. Então, ele vai estar com essa galera linda aí, trabalhando esses temas. Pastor Sérgio Monteiro, Adriano Sérgio Monteiro, Adriano
Cecílio e Eliazar Domini. Eles, junto com o pastor Michelson Borges, estarão trabalhando ali. O pastor Eliazar Domini trabalha com um meio de comunicação, ele tem um canal chamado Fala Sério, Pastor, que é muito legal, e o Adriano trabalha com Minuto Profético. E os 4 juntos, na segunda-feira, estarão auxiliando aí, ó, a nossa igreja a compreender estas coisas no canal do pastor Michelson Borges, ele disponibilizou para a gente no domingo. Aqui, na sala 57, é parceria total para o avanço do reino. Viu? Deus abençoe você. E no domingo o pastor vai estar aqui falando sobre, mais uma vez, sobre temas do Apocalipse, agora estudando as bestas que compõem o cenário do Apocalipse. Ok? Muito bem. Estamos caminhando. E o tema hoje, que entrecorta a nossa reunião, como eu disse para você, é sobre a missão atrativa. E você viu o pastor cuidando da gente aí, nesse aspecto e ministrando para nós, entrecortando a mensagem dele e contextualizando com este aspecto da missão atrativa. Eu vou ler de novo. Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar às congregações. Pode, no entanto, trabalhar em favor dos indivíduos. Pode comunicar-lhes as instruções recebidas do Senhor. O ministério não consiste apenas em pregar. Quando ela fala pregar aqui, é o ato de pegar uma Bíblia e fazer o que o pastor Jael acabou de falar, que é pregar uma mensagem, né? Um sermão. Não consiste. A missão, ela é você e o que você faz uma vez que você é a missão, né? Você é a missão. Então, pega essa ideia, né? Pega essa ideia e avance com ela, porque é o que o Senhor espera de nós aqui na caminhada. Deixa eu só localizar uma pessoa aqui. Ok, não está. Na caminhada. Eu queria fazer apenas um comentário com você. Eu vou chamar a Nara agora e a irmã Adrelina. É lindo o testemunho dela. A maneira como ela fala de Cristo, da experiência de intimidade que ela tem com Jesus, é lindo. Você vai amar. Mas anote o que eu vou lhe dizer agora sobre a questão da missão, que é muito importante. Anote aí. Se você quiser anotar, anote. Se você pegar uma adição, fizer assim, ó, 2 mais 3 é igual a 5, certo? 3 mais 2 é igual a 5. A mudança dos fatores aí, a posição em que um número entra e o outro entra, não muda o resultado, certo? 2 mais 3 é 5. 3 mais 2 é 5. Então, você pode inverter que dá tudo certo. No reino de Deus não é assim, queridos. Não é assim. Como é que funciona no reino? Eu recebo o Espírito Santo e pratico a missão. Isto é missão. Eu recebo o Espírito Santo, ele coloca a imagem de Cristo em mim, e por estar cheio de Cristo eu sou missão, faço missão, atos de bondade e assim sucessivamente. A ordem do reino, no processo do reino é receber o Espírito Santo, estar vivo, e porque eu estou vivo eu vou desaguar. Então, na ordem do reino, missão é Espírito Santo recebido, porque ele te enche de Cristo, é o tempo dele, né? E isto gera missão. Então, Espírito Santo, Cristo na sua vida, Cristo Espírito Santo, com a unção de Deus, nós nos relacionamos com uma trindade, isto vai produzir a missão, um ser novo. Certo? No tempo da dispensação do Espírito, eu recebo do próprio Cristo o Espírito para revelar o próprio Cristo que me entregou o Espírito. Isso é missão. Ele me dá o Espírito e eu pratico a missão sendo isto. Pastor, mas por que você entrou com a matemática?
2 mais 3, 3 mais 2, porque aqui a gente alterou os fatores, não mudou o resultado, certo? Mas aqui no reino, se alterar, muda tudo. Deixa eu explicar. Se você for fazer missão sem você ter recebido o Espírito Santo, é ativismo religioso, é carnal. Qualquer um faz. Um coach do mundo faz. Um administrador do mundo faz. Um homem bem treinado administrativamente faz a mesma coisa que você. Quando você vai praticar as ferramentas da missão sem ter recebido o Espírito Santo, isto é ativismo religioso, é carnalidade. Qualquer um faz, irmão. Qualquer um faz. O bandido que está na Papuda aqui em Brasília hoje faz missão desse jeito. A ordem dos fatores muda completamente o resultado. Missão no reino é receber de Cristo o Espírito Santo, e aí, por isto, você é missão, e o que você faz é resultado. É assim. Qualquer coisa fora disso é ativismo religioso. Qualquer um faz. Qualquer um faz. Que a gente se concentre nisso, porque o reino de Deus é um processo, e esse processo precisa ser respeitado. Certo? Que Deus nos abençoe nisso, e que a gente viva, né? Primeiro o Espírito Santo em nós, e aí a gente vai viver a nossa experiência com ele. Muito bem, deixa eu buscar aqui a minha garotinha que vai dar o testemunho. Deixa eu só identificar aqui. Ali, pronto. Deixa eu chamar. Você vai amar, é muito lindinho. Só um minutinho. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Agora eu vou chamar a criança. Muito bom dia. Pode abrir o áudio aí, Nara? Bom dia, tudo Gabriel, bem? tudo jóia. Mas vocês estão bonitas, hein? As duas de camiseta. Bom dia, Oh, irmã pode falar com você. Adrelina. Fala, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a Bom dia com senhora? alegria. Tudo Bom bem, dia. graças a Deus. Bom dia com alegria, irmã. O nome da senhora quase que sai adrenalina, né? E a Muita gente me adrenalina... chama assim. Não, mas Muita gente me... uma quantidade boa de adrenalina é bom para o corpo, viu? E, ó, dá o disparo que a gente precisa para viver, viu? Mas é a adrenalina. Por que que eu falei isso? Porque essa mulher aqui, irmão, ela é uma adrenalina. Ela é o poder de Deus. Não exaltando a pessoa, mas é linda a maneira como ela... Eu conversei com ela ontem, foi uma alegria. Primeiro, vamos conhecer essas duas preciosas pessoas. Vocês são de Eunápolis, né? Sim. Eu já estive aí na igreja de vocês, tive a oportunidade de pregar aí nas férias do ano passado. Não, do ano... Sei se é 2022, foi em 21 que eu preguei, nas férias de 21. Nas férias de 22 estava... E foi uma bênção, deu uma corrida até aí, tivemos a alegria de pregar numa igreja cheia, boa, foi lindo estar aí. Tenho foto com todas vocês, foi legal. Nara, você é adventista há quanto tempo? Perdi as contas. Eu me batizei, acho que eu batizei em 85. 85. 88. Quem é bom de conta, faça aí 85. E a senhora, irmã Adrielina, é adventista de quanto tempo? Eu tenho 47 anos de adventista. A senhora tem 47 anos de adventista. Uhum. E a senhora me falou uma coisa ontem, que eu quero começar por ela. A senhora disse que é muito amiga de Deus, né? A senhora tem uma intimidade com Deus muito grande. Fala um pouco disso para mim. O que que a senhora quis dizer para mim ontem, quando a senhora disse, pastor, eu tenho muita intimidade com Deus. Fala para mim. Eu tenho muita intimidade com Deus. Quando chega de manhã, eu dou um bom dia para Jesus. Chega de tarde, eu dou uma boa tarde, Jesus. Quando eu chego à noite, eu dou boa noite, Jesus. Eu tenho muita intimidade com Deus. Quando eu oro, eu sinto Ele perto de mim, eu faço o pedido e Ele atende de acordo com a vontade dEle.
Ah, então a senhora se sente íntima porque a senhora sente a presença de Deus, é? Com certeza, sinto sim. E nessa sentir a presença de Deus, a senhora ora muito pelas pessoas. A senhora me disse que a senhora venceu uma depressão. A senhora teve uma Foi, depressão profunda. Fala foi. para a gente, irmã, como é que a senhora venceu essa tentação, essa depressão profunda? A senhora estava muito triste, e a senhora fez o quê? Olha, eu tive uma depressão durante 3 anos. Foi uma amiga que me levantou um falso. Aí eu fiquei depressiva mesmo. Foi uma coisa muito horrível. Então, sempre quando a depressão vinha, eu pedia a Deus para Deus segurar na minha mão, porque Deus segurando na minha mão, eu não corro risco de, na hora de soltar, né? Então, quando vinha a depressão, eu, Bíblia na mão, joelho no chão e oração. Aí Deus me ajudava e passava a depressão. Mas aí a senhora me disse que um dia a senhora ficou muito triste. E aí a senhora sentiu até que ia morrer, lembra que a senhora falou para mim? E aí que a senhora fez um jejum? Foi. Conta pra gente isso. A depressão me pegou muito feia nesse dia. Aí eu cheguei, comecei a jejuar. Eu digo, olha, só vou parar de jejuar quando essa tristeza, é um negócio que dá no coração da gente sair. Aí eu cheguei, comecei a jejuar, deu 24 horas, não saiu. Aí eu continuei, deu 40 horas, não saiu. 46 horas, não saiu. Aí eu disse assim, Senhor, vou tomar um banho, porque eu estou me sentindo fraca, e se o Senhor vir me buscar, eu já estou limpinha, tomada banho, e eu vou me deitar. Aí eu fiz. Aí pensou que não, eu garrei no sono e acordei no outro dia com muita alegria no coração. Venci em nome do Senhor Jesus. Então a senhora venceu uma tentação na cabeça, a senhora venceu uma depressão orando. Mas a senhora realmente deitou mais ou menos consciente que a senhora estava perdendo a vida nesse dia? Estava assim. Estava porque eu não tinha. Eu fui para o banheiro tomar banho, agarrando pelas paredes. E eu via tudo escuro. Aí eu tenho que tomar um banho, porque eu quero cuidar do meu corpo, para eu ir cheirosinha quando o Senhor vir me buscar. Acho que o inimigo falou só, eu vou desistir dela, porque se ela, Deus vir buscar, é dele mesmo, então vou deixar ela de lado. Então a senhora realmente estava mal ao ponto de ir para o banho, conseguiu tomar banho com dificuldade, e a senhora tinha noção, literalmente, que a senhora fechar os olhos e pelas condições que a senhora tinha, a senhora ia de fato morrer. É E a senhora verdade. toma um banho porque a senhora gostaria de ser encontrada limpinha já para ser Uhum, sepultada, porque sabia que Deus iria recolher. Aí a senhora com começa um certeza. jejum, 24 horas, 48, vai passando, dorme jejuando e acorda no outro dia. E a depressão, o que aconteceu com ela? A depressão foi embora. A Agora depressão. sempre, agora sempre vem assim um pouquinho, é o inimigo assim, querendo, né, achar uma brecha. Mas eu digo assim, ó, não venha não, porque eu sou de Jesus, aquilo aí desaparece. Então, a tristeza veio profunda, a senhora venceu. A senhora Desce em venceu nome com de uma oração e Jesus. com jejum. E quando ela vem assim, mais ou menos incomodar, o inimigo tentando cercar a senhora de novo, como é que a senhora fala com ele? Como é que é? Disse, não venha não, porque eu sou de Jesus. Porque Ah, no momento, pastor, que a gente pensa que nós estamos fortes, aí nós estamos fracos, né? Aí qualquer bestinha que ele encontra, ele vem, né? Então a gente clama por Jesus, Jesus sai daí, que essa daí é minha. Aí ele se afasta e vai embora. a senhora disse para mim que é uma mulher de oração, né? A senhora começou depois disso a interceder por pessoas que têm depressão, É, sim. né? E a Eu senhora me oro.
que a senhora ora e as pessoas são curadas, né? São curadas em nome de Jesus. O horário que eu faço para as pessoas depressivas é no horário de Daniel, que Como é é que é isso? quando Daniel, o povo ia fazer o sacrifício, e Daniel começava a orar 10 horas, 3 horas e 6 horas da tarde. Essa é o horário que eu oro para as pessoas depressivas. Aí eu clamo ao Senhor e o Senhor cura as pessoas, de A senhora acordo com a orou, vontade dele. a senhora orou para uma moderadora nossa que perdeu um parente muito amado, que chama Diana, né? Diana. Uhum. A senhora achou a Diana. Onde é que ela mora, a Diana? Eu nem sei, pastor, onde é que a No, Diana mora. no Japão. A Diana? A Diana, Diana, sim, a Diana, isso, a Diana. nossa moderadora Diana mora no Japão. E a senhora até disse, pastor, se eu soubesse que ela morava no Japão, eu nem tinha orado por ela, né? Porque É, imagina, Japão é longe, na cabeça da senhora uma coisa que era difícil de acontecer. E a senhora é. achou Diana e começou a orar com ela, mandou algumas mensagens. Como é que foi sua experiência com a restauração da Diana? Conta para mim. A senhora orando por ela. Foi assim, no dia que eu estava assistindo a sala 57, o senhor pediu que as pessoas orassem por Diana, que a Diana estava com uma depressão profunda, mas não me falou aonde ela morava. Eu comecei a orar. Aí eu peguei, fui na moderadora daqui, a Cida, perguntando se ela tinha o zap de Diana. Não, quem tem é Nara. Aí eu falei para Nara, quem tem é a moderadora Fernanda, que a gente conversa direto com a moderadora Fernanda. Aí a moderadora Fernanda me deu, aí eu passando, conversando com ela, conversando não, eu conversava e ela não me respondia durante um mês. A senhora Aí uma mandou voz, A senhora mandou áudios de oração para ela durante um mês. um mês, uma voz dizia assim, deixa para lá, ela nem te liga. Aí outra falava assim, ora, ora. Aí um dia eu amanheci inspirada e falei para Deus, pedi ao Espírito Santo de Deus que incomodasse a irmã Diana para que ela pudesse ouvir as mensagens que eu mandei. Aí, no outro dia, ela me atendeu, ela estava tão dopada, uma voz tão feia que ela me falou, e disse assim para mim, irmã, muito obrigado por você ser insistente, viu? De orar por mim. Eu estou muito mal, minha irmã. Aí eu perguntei, você quer ficar boa? Ela disse, quero sim. Ela disse que nunca mais foi para a igreja. Eu digo, você vai para a igreja, porque a igreja é um hospital, e você vai sair de lá curada em nome do Senhor Jesus. Ela, tá bom, não me respondeu mais. Aí, depois ela me respondeu, irmã, eu fui na igreja, os irmãos ficaram tudo assim alegre de me ver, eu na igreja. Aí, me convidaram para fazer a escola sabatina. Eu vou mandar um áudio para você da escola sabatina que eu fiz. Aí depois ela me respondeu, irmã, graças a Deus agora eu sou uma diretora da escola sabatina e eu fiquei curada com minha depressão. E eu agradeço a Deus e a você que insistiu muito. E aí a senhora ficou feliz com o retorno É, da Diana, porque a senhora orou por ela e a própria Diana liga dizendo que estava bem melhor agora já dirigindo a lição de escola sabatina, e nós acompanhamos esse drama da Diana mesmo. Ela, graças a Deus, superou essa fase. Obviamente sente falta, passar pelo luto não é nada fácil, mas ela está bem melhor e graças à oração. A senhora disse que tem, eu gostei muito de conversar com a senhora, porque a senhora disse que tem intimidade com Jesus. Como é que é o negócio da senhora agarrar o travesseiro? A senhora diz que agarra o travesseiro parecendo que a senhora está agarrando Jesus. Como é que é? Fala para mim. eu pego o travesseiro, aí eu falo assim, Jesus, me dá um abraço. Aí eu pego o travesseiro. Aí eu abraço assim, sinto Jesus ali, hein, comigo, me abraçando. É bom demais, viu? É bom demais. E outra, pastor, como Deus faz as coisas de certa.
Se eu soubesse que a Diana morava no Japão, eu não sei se eu teria coragem de insistir tanto. Mas Deus é Deus, né? Eu não sabia. Depois ela me falou que ela morava no Japão. Eu disse, não, mulher, você não mora aqui em Salvador, não? Eu disse, não. Porque eu ligava de manhã para ela. De manhã, 7 horas, ela já está lá se preparando para dormir no Japão. Como hoje é sexta-feira, né? Ela já está fazendo pôr do sol lá no Japão. Então, eu fico muito feliz de orar pelas pessoas, as pessoas me dizer que minha oração está fazendo efeito, aí eu fico mais feliz ainda. E é isso aí. Isso. Não estamos ouvindo, pastor. Meu áudio. A senhora é uma mulher de fé. A senhora Com certeza. ora e crê que Deus ouve. E a Sem senhora... fé é impossível agradar a Deus, né, pastor? A gente tem que ter fé, ter confiança, fechar o olho, saber que o Senhor está ouvindo a nossa oração e quando terminar ali, a gente vê o resultado, que o Senhor ouviu a nossa oração e o Senhor vem atender os nossos pedidos de acordo à vontade dele. Então, a senhora ora sim. Quando a senhora fecha o olho, a senhora tem certeza absoluta que Deus está ouvindo. Com certeza. Amém. E isto faz toda a diferença, não só na vida da senhora, mas na vida das pessoas que recebem suas orações. A senhora disse que tinha um pé de rosa, que a senhora conversou com Deus sobre o pé de rosa, e cada pétala daquela seria uma pessoa pela qual a senhora estaria orando, etc. Aconteceu um negócio bonito com esse pé de rosa, não foi? Foi. O que aconteceu? Esse pé de rosa, eu plantei esse pé de rosa, aí eu falava assim, olha, você tem que dar muita rosa, eu tinha uma agenda para anotar o nome das pessoas que me pediam oração. Aí eu disse, ó, pé de rosa, você tem que ficar bonito, porque cada pétala, cada folha dessa é o nome de uma pessoa. Aí depois, Deus, mais ou menos umas 100 rosas, esse pé de rosa, plantei bem no aquele grandão. Aí depois da pandemia, esse pé de rosa ficou em 3 partes. Uma morreu, a outra ficou murcha e a outra ficou amarela. E eu perdi muitos amigos na pandemia. Aí eu digo, vixe, o pé de rosa morreu, o que é que eu vou fazer? Aí eu pedi permissão ao senhor. Eu tenho um pé de planta no ar livre aqui, eu coloquei o nome do pé de planta Sassa. Então, quando as pessoas me pedem para orar, aí eu digo, ó senhor, o nome de fulano de tal, digamos assim, pastor Wagner, você pediu para mim orar, né? Eu digo, ó senhor, o nome de pastor Wagner está numa folha dessa. Aí, quando eu vou orar, aí eu apresento a Deus o pé de Sassa, que é muita gente. Aí Deus ouve a minha oração e atende de acordo à vontade dele. A senhora, quando começou a orar e fez o pacto do pé de rosas, quantas rosas o pé floresceu? Mais de umas 100, pastor. Um pé de rosas floresceu com 100 rosas. É. O Quando povo a senhora... admirava. É porque eu troquei de celular, apagou. Aí assim, eu ia te mandar. Era uma coisa mesmo de Deus mesmo, viu? Que eu nunca vi um pé de rosa carregado desse tempo. E esse pé de rosa foi uma irmã que levou um galinho de rosa para a igreja, para mim, com 2 rosas. Só que eu trouxe para você. Aí eu peguei as 2 rosas, tirei, coloquei na Bíblia e trouxe o galinho. Aí meu esposo plantou. Cuida aí dele, que você tem uma mão muito boa de cuidar das plantas. Aí deu umas 100 rosas. A senhora dedicava as orações que a senhora fazia, e cada pétala daquela representaria, ó, dá muita pétala aí, porque eu quero orar muito pelas pessoas. E a senhora fez um pacto de intercessão, e, querido, um pé de rosa floresceu só nesse pé mais de 100 flores, 100 rosas. E aí, depois da pandemia, muitos amigos morreram, toda aquela dificuldade, o pé murchou, ela já mirou em outro, que ela colocou o nome de sarça. E neste pé, cada flor, cada folha representa uma pessoa pela qual a irmã
intercede, ela quer que tenha muitas flores esse pé de sarça. É, Intimidade com Deus, né? Que coisa linda. o pé de sarça, uma parte dá o nome das pessoas da sala 57, principalmente a da irmã Regina, que ela deu um testemunho aí, que o marido dela tinha morrido, e ela não sabia o que fazia, que ela era empresária e tal. Aí pediu oração. Aí eu cheguei, comecei a orar, e ela deu o telefone, aí eu notei o telefone dela. Aí eu digo, eu oro, Senhor. O coração dizia, não, ainda não. Aí, com 3 dias, eu liguei. Aí eu falei assim, eu queria falar com a irmã Regina. Aí a irmã chegou e disse, não, aqui não tem ninguém Regina, não. Eu digo, aquela Regina que estava falando na sala 57. Senão quem está falando é Valmira. Eu disse assim, é porque ela pediu para orar, e eu gosto de orar pelas pessoas que têm depressão. Ela começou a chorar. E disse, irmã, foi Deus que mandou você para mim. Eu também, naquele dia, testemunhei. Meu marido também faleceu, e eu não sei o que é que eu vou fazer. Então, eu comecei a orar pela irmã Regina também, mas só que eu não sei quem é essa Regina. Esse É isso sorrisinho, aí. Ei, Nara, esse sorrisinho é de felicidade pura. Muito feliz essa mulher, Né, muito Nara? A feliz. felicidade de ajudar pessoas através da oração. Isso aqui, queridos, é missão. Sabe a missão que eu acabei de falar? A irmã talvez não seja aquela pessoa que vai estar com a Bíblia aberta, e ela prega agora, viu? Eu vou revelar um segredo da dona Deli. Você vai ver, eu vou revelar o segredo da dona Deli. Talvez não seja aquela pessoa que vai fazer a série de conferência, mas faz o trabalho dela através das orações. Com certeza. Missão, queridos, quando você está cheio do Espírito, é o que você faz. Irmã Deli, a senhora é muito tímida. Sou. E Deus chamou a senhora para testemunhar sobre essa vitória da depressão e orar pelas pessoas, mas a senhora sabe que a senhora é muito tímida. O que Deus falou para a senhora mesmo sobre a timidez? Ele falou assim, como é que eu falo, meu Deus? Nem eu estou sabendo disso. Nara não está nem sabendo disso. Eu sonhei com Deus, ele falando assim comigo. Eu disse assim, Senhor, eu já orei com fulana de tal. Aí deu o nome de 5 pessoas, e essas pessoas foram curadas. E eu tenho muito tempo que eu faço um pedido para o Senhor não me responde. Por quê? Aí o Senhor, através de sonho, né? Aí ele me falou, você tem que testemunhar. Eu digo, eu testemunhar? Eu vou lá para frente da igreja fazer oração para ele no microfone. Eu começo a tremer. Como é que eu vou testemunhar, Senhor? Como é que eu vou pregar? Aí o Senhor falou, não temas, seja forte e corajosa, porque as palavras que você vai falar, é eu que vou colocar na sua boca. Aí eu acabei o medo, acabei a timidez. Eu digo, agora eu tenho que fazer o que Deus manda. E vai ser o dia 11. Dia 11? O que vai acontecer dia 11? Dia 11 eu vou para a igreja e vou contar esses testemunhos todos que Deus me mandou. No sermão? Nada nem sabe. Era sua surpresa, pastor. Mas não vou falar para ninguém, não, viu? Então, ela combinou com alguém da igreja que no dia 11, Nara, vai fazer uma surpresa na sua igreja, não somente para levar a mensagem, como vai contar essas bênçãos para a tua igreja. O outro ancião, né? Você falou com o outro ancião. Eu falei com o ancião, Jailson. Isso. E é surpresa, não conta para ninguém, dona Nara, é surpresa para toda a igreja. Ó, silêncio celestial, amém? Amém. Então a senhora está enfrentando a timidez, porque Jesus falou assim para a senhora, né? As palavras que você vai dizer, eu vou colocar em sua boca. Se é da vontade do mestre, eu tenho que fazer isso aí, né? Para eu receber minha bênção. Porque ele no sonho ele falou, a sua bênção
está para chegar, vai começar da sua casa e dos seus filhos. Agora você tem que testemunhar. Você está entendendo? Porque a irmã, ela ora pelas pessoas e muitas vezes a enfermidade dela, a depressão, talvez não tenha sumido totalmente. Vem um pouquinho, ela tem que buscar Deus de novo. E ela ora por pessoas que são curadas. Mas, puxa vida, como é que eu oro por pessoas que são curadas e eu mesmo ainda luto com isso, mesmo que não na mesma intensidade? Recebeu grande bênção de Deus. Aquela tristeza profunda nunca mais acompanhou a irmã dele. Não, Mas ela graças a luta, de vez em quando o inimigo vem tentar ela, e ela questiona a Deus, por que ele me tenta ainda? Porque você vai testemunhar para mim, garota. Mas a senhora estudou até que série, dona Adélia? Eu estudei até a 4ª série. Até a 4ª série primária, não é? A senhora, então, não fez uma faculdade, a senhora Não, não completou o ensino médio, não. Deus chamou a senhora para testemunhar, né? Eu sempre trabalhei na zona rural. Na zona rural fazendo... Trabalhando na enxada mesmo, plantando Na mandioca, plantando E mandioca, a senhora me disse que gosta muito de dar cestas básicas, né? com certeza. Eu gosto A senhora muito. ganhou uma oferta de R$ 800. O que a senhora fez com esses R$ 800? Esses R$ 800 eu mandei. Foi assim: eu estava com Covid no Natal. Aí eu disse assim: sempre no Natal eu dou cesta básica. Agora eu estou aqui com Covid e não posso sair. Aí veio uma amiga, ligou para mim: Délia, eu sei Só que um pouquinho, você. só um pouquinho, Mandélia. A senhora trabalha, Não, só trabalho em casa mesmo. mas aí no Natal a senhora dá cestas básicas. Eu saio pedindo nas casas, tem vez que o povo traz aqui na minha porta os alimentos. A senhora não trabalha, não tem rendimento, mas todo Natal entrega cestas básicas, porque ou as pessoas levam para a senhora, porque já sabe que a senhora faz isso, ou se não tem, a senhora sai nas portas, recolhendo alimento para fazer cesta básica, para dar para pessoas. É isso que a senhora está me dizendo? É isso aí. Aí na Covid não estava tendo condições de sair nas portas, de pegar alimento. De repente alguém mandou uma grana. Conta para gente. Aí a irmã mandou uma cesta básica para mim. Aí eu mandei meu genro levar. Aí o outro falou: Délia, aqui tem uma cama box. Tá alguém precisando? Ele tá sim, vem buscar. A outra falou um colchão. Aí tem uma irmã de Mabela. Aí ela me mandou R$ 800. Aí eu mandei minha filha fazer 3 cestas. Ela disse que ficou com dó, porque a casa que ela foi só tinha água na geladeira. Aí eu digo: louvado seja Deus por isso. Eu aqui na cama, deitadinha, e Deus mandando alimento para eu dar às pessoas que estão passando necessidade. É um dom de Deus, né, pastor? Irmã, isto deve ser o dom do Espírito, porque todos deveríamos fazer isso. Queridos, não é o nosso academicismo, né? Eu sou acadêmico, né? Eu tenho faculdade. Não é o quanto você ganha, não é onde você mora, não é a sua condição social, é quem você é em Cristo que faz diferença. Eu perguntei... pode falar. Eu faço isso por amor, sem receber nada em troca. Amor incondicional, isso, né? Amor incondicional. Sabe, queridos, eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar pela boca dos simples, das pessoas simples. Amém, eu creio. Uma pessoa simples pode ter estudo, pode ter doutorado, pode ter mestrado, mas nem todo mundo que tem um doutorado ou mestrado é simples. E eu vou dizer para você, amigo, Deus só vai usar as pessoas simples. Com certeza. Deus só vai usar as pessoas simples. Eu tenho, assim, um pouco de resistência quando nós valorizamos os púlpitos da igreja com pessoas que têm doutorado, que têm mestrado, que têm tem alguma graduação acadêmica, e nós franqueamos o púlpito da igreja com base nessas coisas, sem considerar que
O púlpito da igreja deveria ser franqueado para as pessoas que têm os emblemas de Cristo. É verdade. Se tem o doutorado, se tem uma graduação acadêmica, ótimo, ótimo, isso ajuda demais da conta. Mas se não tem os emblemas de Cristo, é ferir a sacracidade do púlpito. É verdade. Franqueando o púlpito a uma pessoa apenas por sua credencial acadêmica. Eu vou repetir aqui, queridos. Deus vai terminar a sua obra através das pessoas simples. Amém. Uma pessoa simples pode ter um doutorado, mas nem todo mundo que tem um doutorado é simples. Deus vai terminar a obra através de pessoas simples. Uma pessoa simples pode ter uma baita de uma casa, mas nem todo mundo que tem uma baita de uma casa é uma pessoa simples. Verdade. Eu vou dizer de novo, queridos. Deus vai terminar a obra com pessoas simples. Gente simples. Uma pessoa simples pode ter um baita de um carro, mas nem todo mundo que tem um baita de um carro é gente simples. Eu não tenho nada disso. Irmã, a senhora tem muito mais. A senhora tem muito mais. A senhora tem muito mais. Teve uma vez que a senhora chegou num lugar, tinha um endemoniado, uma pessoa que estava possuída. Conta pra gente esse episódio. Como é que foi? Uma pessoa estava endemoniada. Aí, os crentes, aqueles outros crentes, falamos em língua e tal, começou a orar. Aí, foi orar perto do rapaz, ele pegou o pé assim, ó, bateu na irmã, a irmã caiu longe. Aí a irmã começou a gritar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digo, pera ainda, gente, deixa ele à vontade, que agora é eu que vou orar. Aí ele olhou para mim assim, com a cara feia, e eu também encarei assim, né? Aí ele falou assim, você, senhora desgraçada, você é. E aí foi, caiu. Aí, quando eu continuei orando. Aí, quando ele levantou boa, o inimigo não estava mais nele. E como é que a senhora orou? Isso já faz tanto tempo que eu Senhora... pedi a Deus que afastasse, né? Pedi a Deus que afastasse o inimigo, porque Deus tinha poder. Eu não sou nada, eu sou um instrumento de Deus. Que Deus me ajudasse, né? Que esse inimigo saísse desse rapaz. Aí Deus ouviu a minha oração. E a senhora encarou ele. A senhora encarou ele. É porque o inimigo, ele não gosta que a gente olhe assim, de olho a olho, não. Quando a gente olha ele de olho a olho, ele baixa a cabeça. Eu digo, suspende a cabeça que eu quero ver o seu olho. Aí ele não aguenta. Aí cai. Aí a senhora repreende, e ele olha para a senhora e diz assim, sua desgraçada, agride a senhora, e ele vai acusar a senhora, né? Você é. Como ele não tinha nada para dizer da senhora, chão para ele, né? Chão para ele. Chão para ele. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmão? É esse tipo de coisa que nós precisamos. Eu preciso disso, queridos, eu preciso disso. De experiência, assim, ó. Experiência, intimidade, de abraçar o travesseiro como se fosse Jesus e sentir a presença dele, sabe? É bom demais. Como é que é, irmã? É bom demais. Quando a gente abraça, se sente Jesus ali com a gente ali. É bom demais, pastor. A senhora, então, dá bom dia para Deus, bom dia para o Espírito Santo e abraça Jesus. Só diz que pega o travesseiro e dá um abraço no travesseiro, né? É isso aí. E ali no abraço do travesseiro, a senhora sente a presença de Cristo, né, irmã? É isso aí. É isso aí. Sabe o que é, irmãos? Por que eu estou demorando aqui nesse lugar? Sabe? Porque a gente pensa que religião é um negócio complicado. A gente pensa que entrar na presença de Deus é um negócio complicado. A gente coloca Deus tão distante, tão santo, que a gente não pode nem chegar perto. E outros colocam Deus tão perto, que torna Deus o igual. Esses erros são graves, irmãos. Deus nem está tão longe que a gente não possa alcançá-lo,
e nem tão perto para ser o igual, mas ele pode ser abraçado. Você está vendo uma senhora que a coisa que eu mais vibrei quando conversei com a irmã dela ontem, ela disse, pastor, eu tenho intimidade com Deus. Verdade. É isso Louvado aqui, seja é isso Deus. aqui, ó. É esse o lugar. Não é o quanto você sabe de Deus. É claro que você não pode ter intimidade com alguém que você não conheça. É É o fato. verdade. Você precisa conhecer a Deus. Mas não é o tanto que você sabe sobre ele, é o quanto você tem intimidade com ele. Tem Uhum, gente que não sabe muito sobre Deus, sabe? A base. uhum, Tem gente que sabe a base. Mas o que uhum, essa pessoa sabe sobre Deus é suficiente para ela viver imerso nisso que ela conhece de Deus. Já ao uhum. contrário, tem gente que sabe tanto sobre Deus, explica tanto sobre Deus e não tem nada de intimidade com ele. Queridos, o segredo é intimidade. Verdade. E é simples, viu, irmão? Não é complexo, não é simples. A senhora tem quantos anos de adventismo, irmão? 40 e... 47 anos Aí eu perguntei assim, a senhora sempre foi assim, íntima de Deus? fui. Eu era assim, quer dizer, íntima de Deus eu era, mas depois que eu comecei a assistir a Sala 57, aí eu cheguei a conhecer a Deus mais e o Espírito Santo, porque eu não tenho assim leitura assim para ler e entender, né? Através da Sala 57, aí eu me acheguei mais a Deus e o Espírito Santo. Eu não saio para lugar nenhum sem primeiramente orar a Deus, que eu estou saindo, e pedir o Espírito Santo de Deus que me acompanhe. E quando eu chego, eu dou obrigada a Deus, obrigada ao Espírito Santo, porque eu fui na rua, voltei. Porque tem gente que vai para a rua e não volta, às vezes tem um tiroteio, não sei o que, aquilo outro, e graças a Deus, Deus tornou me trazer para o meu lar. E a senhora faz isso todo dia. Faço. Uhum. Você Aí sabe tem por gente, quê? tem um amigo mesmo, meu, que ele deu risada. Que ele disse, irmão, estou saindo. Eu digo, olha, você vai sair, né? Você vai dirigir? Ele disse, vou sim. Você faz assim, ó Senhor, o motorista sou eu, mas quem está no controle é Jesus Cristo. Tá bom, irmã, muito obrigado. Não dá vontade de sorrir de alegria quando você se depara com uma coisa tão singela assim, sabe? Uhum, Percebe? Eu quero valorizar aqui, irmãos, não é complexo, não é uhum, complicado, é um amigo, sabe? A gente pode se relacionar com 3 pessoas? Pode, eu posso me relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. é E verdade. a sala ajudou a irmã dele a compreender isso. Então, É melhorou, verdade. ela já tinha essa vida aí que ela está falando, de encarar o Uhum, diabo, dizer, o que você quer aqui, garoto? Aqui não, que você não tem lugar. Sabe por que o uhum, diabo olhou para ela e falou assim, você é, e não tinha nada para dizer? Não é porque a irmã dela é perfeita, não. Não é porque ela não tenha pecados e não tenha que pedir perdão a Deus. Não é nada disso. É carente como uhum, nós. Mas é que a irmã uhum. dele tem uma relação íntima e diária com Deus. Amém. Aí, quando é Verdade, assim, o diabo não pode te acusar, varão. é Não pode verdade. te acusar, porque você é de Deus. Uhum. Você vê que quando a depressão vai chegar, a senhora começa a sentir a tristeza, a senhora repreende o diabo, se foge É, daqui, né? E aí ele, o que é que ele pensa lá? Ele diz, eu não vou não, porque ela tem dono, né? é verdade. Ela tem... E É é isso. isso aí, pastor. O território está Aham, marcado por Cristo, irmão. Então, é a sala verdade. 57 ajudou a senhora a compreender tudo isso, né, irmã Dani? Muito, muito, muito. Aham. Louvado seja Graças Deus. a A Deus. senhora sabe Uhum. quando eu vejo a senhora falar, me lembra uma outra senhorazinha de um Uhum. vídeo que nós passamos aqui na sala, e eu vou passar agora de novo. Ela mora Uhum. no asilo e ela teve um encontro com Jesus. Desse encontro de Uhum. intimidade que a senhora está falando, e ela narra Uhum. esse encontro, eu quero que Uhum. vocês vejam comigo esse vídeo. É Uhum. lindinho demais da conta. E me, Amém. me lembrei dela quando conversava com a senhora ontem. E eu falei, Uhum. vou passar hoje esse vídeo. Deixa eu aumentar aqui o sonzinho dela. Tan, taran, tan, tan.
Tá sem áudio esse vídeo, né? Não tem importância. Irmã, eu vou trazer o vídeo, fica tranquila. Enquanto isso, Nara, você é anciã esse ano, né? O segundo ano. No segundo ano como anciã. É uma coisa nova para a nossa igreja, né? O ancianato de mulheres. Me fala rapidinho aqui, como é que você está se sentindo como anciã esse ano, para estimular algumas mulheres aqui a pensar na mesma coisa que você? É assim, é um desafio, né? Porque a mulher tem que ser mil utilidades, né? Tem que cuidar da casa, do esposo, ainda tem que cuidar da igreja com muito, né? Com muita atenção, com muita dedicação. Mas vale a pena, né? Porque você faz para Deus, você não faz para um humano, né? Aí você fazendo para Deus, você vai tolerar o humano. Então, o primeiro ano foi mais difícil, né? Porque é novo, tudo novo. Mas a irmã dela mesmo é uma que ela fala, Nara, você vai conseguir, não desista. Então, a gente tem, assim, se colocado na mão de Deus, né? E Deus tem nos usado, tem sido diferente. Nós fizemos aqui no ano, na entrada do ano, a gente fez todo mundo dizer as frases da sala. Foi muito interessante, viu? Aí eu fiz a colinha, né? E dei para um. Aí eu preparei um bombom e coloquei assim, irmão, eu te amo. Aí colocou a colinha, aí todo mundo que ia lá na frente chamava, eu quero chamar uma pessoa que eu gostei que esse ano, tal, tal. Aí eu vou chamar e chamar a pessoa. Quando chamava, aí lia, né? A colinha. Lembro que não sabia, não assiste a sala, né? Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Foi muito lindo, não foi, Débora? A gente vê eles falando. Agora, quem assiste a sala falou com convicção, né? Falou decorado. Falou... Débora mesmo falou assim, olhando no olho. A experiência foi muito boa. De ver todo mundo falando a frase, né? Essas frases maravilhosas. O ancianato feminino é uma nova caminhada na Igreja Adventista. Eu já trabalhei há muitos anos atrás. Quando era ancião, eu trabalhei com uma anciã. A gente já tinha uma prática dessa na Igreja do PSU, em Brasília. E a igreja agora implementa isso com mais velocidade, com mais ênfase. E você que é mulher, prepare-se. O senhor pode chamá-la para esse ofício, viu? E aguenta, viu? Porque não é brincadeira, não. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo. Não é fácil. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Às vezes a Nara fica desanimada, eu digo, olha, não se desanime, não. Quando eu vinha, meu esposo, aparecia o pregador, mais duas pessoas, mas aqui está cheio de anjos, porque meu esposo, ele foi primeiro ancião 20 anos da igreja, e depois passou para a Nara, né? Aí eu sempre assim, meu Deus, cadê o povo? Cadê o povo? Eu digo, não se preocupe, que está cheio de anjos aqui. Glória a Deus, né? Vamos ver se a velhinha fala agora. Segura, a senhorinha linda. Eu me abraço com os dois braços. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Me abraçou assim, ó. Ele me abraçou. Ele é lindo. Jesus é lindo. Não dá para explicar a beleza que envolve ele. Que é uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação, com discernimento, com tudo. Então não dá para explicar. É lindo demais, Beth. É lindo. Eu não pensei que pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Não pensei. Mas é lindo demais, Jesus. É lindo. É lindo demais, Beth. Não fazer o que sai de dentro dele. É maravilhoso. Ele olha assim. Aquilo que sai de dentro dele te alcança. É uma coisa que não dá para contar. Não existe igual, né? Não pode. Então não pode comparar nada. Nada. Mas Jesus é demais. Jesus é demais. É demais. Obrigado, Jesus. Eu não mereço isso. Mas ele é muito bom. Ele vem, pega a menorzinha, não vale nada, e vem e abraça.
Peça para ele te abraçar. Peça, filhinho, peça. Diz que ele vê. E ele abraça. Você pediu? Você pediu? Eu pedi. Eu pedi. Pedi bem baixinho. Eu pedi. Olha, Jesus, vem, me abraça. Eu tô tão sozinha. Ele veio me abraçar. Ficou abraçado. E ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer se incomoda e vem e abraça e socorre. Quando ela está aflitinha, ele vem e socorre. Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente e vem e abraça. E sopra e fala. É lindo demais, né? É verdade. É lindo demais, né? Ela no asilo sozinha. Aí se ajoelha e fala assim, ô, fala comigo, eu tô me sentindo tão sozinho. E ela recebe a visita de Cristo, né? Verdade. E Jesus abraça essa senhora, disse, ele abraça e não solta não, não solta não, não solta não. Ele vem, abraça e fica. Uhum. Adventismo, queridos, é isso. Adventismo é assim, como a irmã dele. Simples, mas vivo, processo vivo. Pedir permissão para ir, permissão para voltar, pedir permissão para falar, para não falar, pedir permissão, sabe? Não é uma coisa automática, não é uma letra fria, não é um ritual frio. Adventismo é isso, é intimidade. E talvez, irmã Délia e Nara, nossas igrejas estejam sofrendo de uma frieza espiritual, porque a gente condicionou o nosso cristianismo à letra da lei e esqueceu que o cristianismo é uma vivência com Jesus. Irmã Délia, obrigado pela sua simplicidade, Obrigada também. pela coragem de testemunhar, de ir à sua igreja e testemunhar, porque é o Senhor que vai dar voz à senhora. Amém. Continue colocando o meu nome lá na Sarça. Amém. Já está, sim. Peço que a senhora continue orando por mim, por toda a sala. Uhum. Quero agradecer a senhora pela coragem de vir aqui conversar com a gente, diante de tanta gente, né? Amém. E agradecer a Nara aí, que ontem, 9 da noite, eu pedi ajuda para a Nara, né, Nara? E ela se deslocou e ajudou a gente a chegar nesse momento tão importante aqui. Obrigado. Amém. Obrigada. Amém, pastor. Eu tenho 4 coisas para dizer para vocês. Sim, diga, Délia. Eu também tenho 4 coisas. Então, Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte invisível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém? amém, amém, né? Um amém Amém. para cada um. Amém para Deus, amém para Jesus e amém para o Espírito Santo. Por isso que a gente fala Amém. 3 vezes amém, né? Aham. Eu amo você. Minha vez. Pastor Diga. Wagner, eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Eu senti seu abraço naquele dia lá, bem apertado, bem de Deus. Porque você é a parte visível de Deus. Por isso eu aprendi a crer mais ainda e ter mais experiência em Deus, porque você existe, porque eu te conheci na Sala 57. Eu tenho tido tanta alegria, Nara, em abraçar meus irmãos e minhas irmãs. A gente se abraça, o coração sente a mesma presença, né? A alegria de estarmos juntos aqui. É muito legal isso. É uma grande família, como meu irmão pastor Adevaldo diz, né? Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês duas, toda a sala, toda a igreja
de Deus existe na terra. Viu? Obrigado. Amém, Senhor. Tenha um Amém. grande dia na presença de Deus. Viu? Muito obrigado. Amém. Amém. Sabe, queridos, eu penso que é isso. O cristianismo é simplicidade, né? Você ter os emblemas de Cristo. Você pode morar numa taperazinha, você pode morar numa casa bem simples e ser orgulhoso. Você pode não ter nada, você pode não ter ido à escola, você pode não ter estudado, mas pode ser orgulhoso. Você pode não ter uma roupa de marca, você pode não ter uma roupa cara, mas pode ser orgulhoso. Você pode não ter um carro, você tem que pegar ônibus todo dia, metrô todo dia, não há nenhum demérito nisso, mas você pode ser orgulhoso. Simplicidade não vem do que você tem ou é. Simplicidade vem de quem é o dono da sua vida. Mas Deus só vai usar as pessoas que são simples. E religião para mim é isso, que eu acabei de ver na irmã Deli, nessa senhorinha. Religião é Jesus, essa relação íntima com Ele. É real, sabe? É real, Cristo é real. Eu amo andar com Ele, eu amo copiar Jesus, eu amo pensar como Ele pensa, eu amo fazer as coisas que Ele fez. Eu saio, peço permissão para Ele, eu volto, peço permissão para Ele. É Jesus. Alguém ia falar bem assim, mas pastor, pelo amor de Deus, e as regras, e os mandamentos de Deus, e as obrigações com a minha igreja, e a ética religiosa, e a moral religiosa. Isso precisa ser derivado dessa relação íntima com Jesus. Essas coisas todas precisam ser derivadas de um tipo de religião assim, não complexa, viva, de um relacionamento íntimo. Jesus vai abraçar você hoje. Está precisando? Está se sentindo sozinho? A dor está grande? A dúvida está grande? Jesus vai te abraçar hoje. Eu sou o mais carente de todos. Esses últimos 3 dias eu não passei bem. Foram 3 dias muito difíceis para mim. Mas, amigo, Jesus nos conforta sempre. Sempre. Tenha um grande dia na presença de Deus, tá bom? Nos encontramos domingo. Pastor Michelson Borges e o testemunho de uma irmã que, ouvindo um desafio da sala, saiu para a prática do desafio que a gente havia feito, e vocês vão ver como Deus operou a salvação na vida de um homem que foi encontrado quando essa irmã saiu para cumprir o desafio. Outra história de milagre lindo aqui, movido pelo Espírito Santo. Vamos orar? Deus, obrigado pela vida da Nara, da igreja de Eunápolis, do pastor desta congregação. Obrigado pela vida da irmã Deli, pelo testemunho singelo que ela deu hoje, tão inspirador para nós. Obrigado pela mensagem do pastor Jael, tão poderosa, com a nossa lição hoje, com o pastor Paulo Prazeres, a oração intercessora com a Lê. Obrigado, Deus, por nos reunir mais uma madrugada, nos ajudar a preparar o sábado. Nós vamos agora ali na casa da minha sogra. O Espírito Santo nos guia indo e voltando para cuidar dela também. Nos oriente hoje, nesse dia. Rogamos em nome de Jesus. Amém, amém. Tá? Esta menininha que é serva de Deus, ok? A você, um bom dia com alegria. Lembra que domingo a gente entra com o pastor Michelson Borges. Não deixe de vir com sua família, com seus amigos, para a gente compreender esse tema tão importante. Ore pela Lu, ore por mim, pela Verinha, por todos que estamos na luta pelo avanço do reino de Deus. Contando 1, 2, 3.
bom dia para você, tá bom? Bom dia com alegria! Eu te amo, meu querido! Com alegria. Deus está contigo, minha querida. Bom dia, fofinho, lindinho. Eu até domingo. A condução de toda essa